Olá, meus queridos. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra, vamos meditar. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Nós estamos aleatoriamente aqui escolhendo destacando algumas histórias dos reis de Israel, as crônicas dos reis de Israel e de Judá, e tirando lições para o nosso cotidiano. Aqui, então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, que diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, amados, nós estamos observando aqui a história desse rei, a história de Josafá. A história de Josafá começa dizendo que ele fez o que era reto perante o Senhor. Como ser humano, teve seus deslizes, teve suas falhas, mas ele foi um homem que buscou o Senhor, que buscou a Deus de todo o coração. E agora você tem essa cena, não é? Em que algumas nações se reúnem para virem contra ele, para destruir Jerusalém, destruir o reino ali do sul. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, não é? Nós estamos num período mais ou menos 700 antes de Cristo, e Josafá está reinando então nessa parte chamada o Reino do Sul, em Jerusalém. E como servo de Deus, andando com Deus, como disse, com suas falhas, mas um homem do Senhor, e ele tem que enfrentar esta batalha, não é? Nós estamos nesses dias, nesse contexto mundial, não é? Dos sinais que o próprio Cristo diz que nós enfrentaríamos, guerras, fome, terremotos, maremotos, tudo isso acontecendo, e agora essa situação aí da Rússia, né, invadindo a Ucrânia, e nós tendo esse contexto de guerra e de possibilidade de uma guerra até mundial, não é? E muitos se afligem, muitos ficam desesperados, e a palavra do Senhor nos mostra então a história de Josafá, num contexto como este. Uma nação relativamente pequena, vem exércitos que se juntam e vêm com tudo para destruir Josafá e o seu reino. Queria te convidar à oração para a gente trazer aqui algumas lições desse momento na vida de Josafá e que se aplicam à nossa vida. Deus, agradecemos esta hora da reflexão da palavra. Exorta o nosso coração, ensina-nos, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã que está, ó Deus, na sua casa, onde estiver, nessa hora que ouve essa palavra, que medita, que reflete, que o Senhor possa visitar o coração de cada um de nós, falar conosco, nos dar a palavra, avivar o coração, avivar a fé, nos trazer renovo de vida, em nome de Jesus clamamos, Senhor. Amém. Amém. Queridos, o texto diz aí que quando eles se ajuntaram, né, e vieram contra, então foram avisar Josafá. Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, quando ele tem essa notícia violenta, a coisa já está ali para acontecer,
E aí nos diz a palavra que Josafá teve medo. Josafá teve medo. Medo de ver sua vida sendo destruída, medo de ver sua família sendo destruída, medo de ver a nação, tudo que ele construiu sendo destruído. Medo do real, medo do irreal, imaginação e aquela situação realmente concreta ali diante dele. E aí vem a pergunta: como enfrentar o medo? Como enfrentar o medo? Esse é o tema para a nossa reflexão a partir da vida desse homem. Imaginar uma guerra ali que ele nem sabia, ninguém avisou antes, e está ali, estão diante dele esses exércitos, né, de nações que se juntaram e formaram um só exército de milhares de pessoas que vieram para destruí-lo. O texto nos diz que então ele teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Como enfrentar o medo? Voltando-se para o Senhor de todo o nosso coração. Como podemos enfrentar o medo? Nós somos pequenos e frágeis, queridos. Nós somos, às vezes, indefesos. Mas Deus continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo Pai. E nós devemos aprender com Josafá. A primeira coisa que ele faz não foi buscar alianças políticas, alianças financeiras. Ele não pôs a buscar a sua própria força. Ele se dispôs a buscar o Senhor de todo o coração. Então, devemos enfrentar o medo buscando o Senhor de todo o nosso coração. Nos diz que ele apregou um jejum. Então, esse processo de buscar a Deus deve envolver jejum e oração. Senhor, essa batalha é tremenda, essa batalha é maior do que nós. Queridos, nós, às vezes, presbiterianos, falamos muito pouco de jejum e oração. E, mais uma vez, esse texto nos chama para esse lado que me confronta como pastor, como líder, mas essa questão do jejum não como um processo de manipulação, de controle de Deus, mas como meio de oração, de humilhação, de quebrantamento, de esvaziar-se a si mesmo para experimentar de Deus, para experimentar do Senhor, da força de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Enfrentamos o medo buscando o Senhor de todo o coração, com jejum e oração, com quebrantamento, humilhação, com esvaziar do nosso coração. E justamente no versículo 5 ele começa a orar: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais. Essa coisa de buscar a Deus de todo o coração, de jejuar, mas de orar também de forma muito objetiva. Senhor, estamos aí diante dessa batalha, diante desses inimigos reais. O Senhor é o nosso Deus, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ser o povo da oração, o jejum e da oração. Povo que ora, povo que crê, povo que busca o Senhor de todo o coração. Como enfrentar o medo? Buscando o Senhor de todo o coração, com jejum, com oração, com clamor diante de Deus. A tal ponto que Deus tem prometido na palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o medo está batendo a porta do seu coração hoje, se o medo, o pavor, o pânico está batendo a porta da sua vida, nesse meio de possibilidade de guerra mundial, e tudo aí que pode de fato acontecer, ou crise financeira, de alguma forma nós vamos ter que enfrentar toda essa guerra. E nós precisamos começar a buscar o Senhor para enfrentar o medo que começa a bater à nossa porta. Amém, queridos? Buscar o Senhor de todo o coração, em jejum, orando, clamando ao Senhor. Outro aspecto que esse texto nos ensina: como enfrentar o medo. Como enfrentar o medo? Acolhendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Josafá por meio do profeta. Nos diz aí, versículo 15, começando pelo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de
Zacarias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Queridos, palavra tremenda que Josafá acolheu. Muitas vezes os profetas vinham trazer a palavra de Deus para os reis e eles não aceitavam, eles prendiam os profetas, eles machucavam os profetas, porque eles não queriam a palavra do Senhor. Mas Josafá acolhe a palavra, ele se humilha e ele abraça a palavra. E olha que palavra, queridos. Palavra que nos desafia a não nos entregarmos ao medo. Isso está em toda a Escritura, não apenas aqui neste momento. Parece mais de 500 vezes nas Escrituras. Não temais. Não se entreguem ao medo. Não se entreguem ao pânico. Não se entreguem ao desespero. Muitos começam diante de aflições, diante de guerra como essa que está aí, possibilidade de uma situação gravíssima no mundo, e não é brincadeira mesmo. Para nós, pais de família, a Covid, perdas financeiras, alguns empresários numa luta para sobreviver, e agora mais uma questão mundial. Nem terminou a pandemia, e nós estamos de outra grande provação. Mas Deus vem e diz assim: a luta não é sua, a luta é de Deus. Não se entregue ao medo, e compreenda, a luta é de Deus. Abrace a palavra, abrace as promessas da palavra, abrace as verdades eternas reveladas na palavra do Senhor, para que você não abrace o medo, não abrace o pânico, não abrace o desespero. Passe isso para os seus filhos, para a sua geração, como muitos começam a fazer. Nós somos desafiados, queridos, a andar por fé, mas uma fé, não uma fé pela fé, mas uma fé firmada na palavra. Josafá vai se agarrar à palavra e vai chamar o povo para se colocar diante de Deus, os que nos leva para apenas 3 lições que eu quero tirar. Podemos tirar outras aqui, mas eu quero deixar só mais uma lição para nós nesse momento, que além de abraçar a palavra, realmente, outra lição: enfrentando os conflitos firmados na graça. Como enfrentar o medo? Como enfrentar o medo? Enfrentar os conflitos firmados na graça. Olha o que Josafá faz. Nos diz aqui, versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, ele abraçou completamente a palavra que o profeta trouxe e está reagindo firmado na graça, firmado na revelação de Deus, firmado nas promessas de Deus. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruírem. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Tremendo, queridos. Esse texto é tremendo. Como enfrentar o medo? Enfrentando aí os conflitos da vida firmados na graça. A graça de Deus é misteriosa. A graça de Deus é sobrenatural.
Nós estamos diante de uma experiência extraordinária. Experiência extraordinária. Josafá acreditou na graça, na revelação dada pela palavra, que a peleja era de Deus, que Deus iria adiante dele, que Deus venceria os inimigos, que Deus traria ali a vitória. Queridos, todas as nossas batalhas são batalhas de Deus. Todas as nossas batalhas são batalhas do Senhor. Não é simples para nós admitirmos isso. Nós estamos vivendo um mundo secularizado, um mundo que você passa o cartão, faz uma ligação, passa um Pix, né? O dinheiro resolve rápido, você toma atitudes, você vai e fala com o seu gerente de banco, você fala com os seus parceiros de negócios. Então nós somos pessoas do imediatismo, pessoas pragmáticas, pessoas muitas vezes da fé, mas também secularizadas. Ainda acreditamos no sobrenatural de Deus? Ainda acreditamos na graça sobrenatural, no poder, na intervenção de Deus na nossa história, na nossa vida, em meio aos conflitos da vida? Eu sou desafiado diante desse texto, queridos. E quero dizer para você que esse texto me confronta, porque como pastor, aqui e ali também eu caminho como você, olhando para os negócios que eu já tenho, as vitórias que eu já tive, as pessoas, os relacionamentos, e a gente começa a somar aqui com isso, eu resolvo esse problema, aquele, tal. Se a gasolina subir, eu dou conta ainda disso, daquilo, eu posso fazer isso e aquilo, e a gente olha de forma natural, uma forma às vezes até positiva, né? Se eu tiver isso, aquilo, eu ainda tenho a empresa, eu ainda tenho aquilo, eu ainda tenho esse trabalho, se eu perder o emprego, minha esposa está trabalhando, meu filho está trabalhando, e a gente racionaliza, até um nível bom, não é? Porque você não está se entregando ao medo, está trabalhando de forma racional, lúcida e até positiva, enfrentando o problema. Mas esse texto transcende, esse texto vai além e nos chama para o sobrenatural. Acreditar que Deus vai operar, que Deus interveio no passado, que Deus intervém, que Deus interfere, que Deus age por nós e que Deus vai fazer um milagre. Loucura! Tempo de exército, tempo de espada, não é? Tempo em que o povo de Deus, aqui Josafá, tinha um seu exército, um exército treinado, com armas e tudo, mas muito pequeno diante do exército dos inimigos. Agora, olha que loucura pôr ali os levitas para cantarem, louvando, bendizendo o Senhor e agradecendo a Deus. Loucura completa, mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé, às vezes, para o mundo é uma loucura, e até para nós. Nós precisamos aprender, não a simplesmente abrir mão de toda a racionalidade que Deus nos dá. Mas a fé não pode ser só racional, a vida não pode ser só um racionalismo. Precisamos nos apegar à graça, a ter uma vida de louvor, de oração, de gratidão diante das batalhas, diante do inferno, adorar o Senhor, bendizer o Senhor e acreditar nos milagres de Deus. Que Deus continua no trono reinando, que nada acontece fora dos propósitos eternos de Deus e que Ele vai trazer livramento para a nossa família, para as nossas vidas. Ele está conosco, está em nós e vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Não abra mão, querido, do sobrenatural. De que temos um Deus que é Pai, um Deus que age, sim, Ele age imediatamente usando meios, né? Imediatamente, melhor usando meios, mas Ele age também imediatamente, sem meio qualquer, simplesmente pôs os inimigos ali para se matarem. Deus veio e trouxe o juízo dele sobre aquele povo ímpio, pessoas totalmente ímpias, e ele trouxe o juízo dele, permitindo que aquelas pessoas se destruíssem. Quando o povo de Deus chega, eles já estão totalmente destruídos. Quantas vezes Deus está agindo na nossa vida de forma sobrenatural e nós não percebemos? Aqui somos convidados, convocados a experimentar, a nos abrir para essa dimensão sobrenatural de uma forma consciente. Como é que isso acontece? Começando a louvar, começando a adorar o Senhor, a bendizer o Senhor, e acreditando que Ele vai interferir de forma sobrenatural na nossa vida, na nossa história, na nossa realidade hoje, presente, não é? Então eu quero te desafiar, porque o texto me desafia
como servo de Deus, quero desafiar você, né? Como enfrentar o medo? Enfrentando o medo, buscando o Senhor de todo o coração, com jejum, com oração. Enfrentando o medo, acreditando nas promessas eternas da palavra, abraçando as afirmações, as declarações eternas da palavra de Deus. E enfrentando o medo, acreditando no sobrenatural, se apegando aos milagres, a fé que experimenta milagres, a fé que experimenta o sobrenatural de Deus. Devemos também entrar nessa dimensão de acreditar na intervenção milagrosa, sobrenatural, poderosa do Senhor, nas suas finanças, na criação dos seus filhos, nos seus sonhos, nos seus projetos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo dependendo dele, para a glória dele, mas experimentando as intervenções sobrenaturais de Deus. Jejum, oração, quebrantamento, apego à palavra e coração aberto para o sobrenatural, para os milagres de Deus. Como é que você está hoje? Como é que está a sua fé? Você está dominado pelo medo ou tentando resolver os problemas não se entregando ao medo, mas se entregando à sua mão, ao seu braço, às suas obras, o seu dinheiro, os relacionamentos, os acordos humanos que você tem? Hoje o Senhor te convida ao sobrenatural. Há uma fé viva, há uma fé que crê nas intervenções milagrosas de Deus. Creia de todo o coração. Wesley está aqui comigo, esperando uma cirurgia, e ele é desafiado a abraçar essa fé do milagre. Irmãos estão passando por lutas. Rogério com a Fabiana, nós temos orado por Rogério pedindo milagre. Beth está tratando também câncer, esposa de Gustavo, presbítero dessa igreja, e nós estamos crendo no milagre de Deus, na dimensão espiritual do milagre, do Deus que é Pai, do Deus que intervém, do Deus que age, do Deus que opera a favor daqueles que amam. A sua fé é pequena, às vezes a minha fé também é, mas hoje o Senhor nos desafia a pôr essa fé pequena no altar. Como você está? Como é que está o seu coração? Quais são as atitudes que você precisa tomar? Aplique essa palavra, abraça essa palavra. Parta para buscar o Senhor de todo o coração, para o jejum, para a oração. Abrace as promessas da palavra e abrace o sobrenatural, a graça que se manifesta em meio aos milagres que Deus opera. Vamos orar? Vamos orar. Aplica essa palavra, Pai, no nosso coração. Livra-nos do secularismo, do pragmatismo. Faz-nos pessoas da fé. Gente que caminha por fé, buscando o Senhor de todo o coração, abraçando tua palavra, teologia, tuas verdades reveladas, mas também, Deus, abraçando a graça, os milagres sobrenaturais que o Senhor opera por graça, por misericórdia. O Senhor faz isso por misericórdia, por graça, não porque merecemos, não porque temos qualquer justiça própria, mas por tua graça, eterna graça. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de sobrenatural. Em Ti cremos, em Ti nos colocamos, a Ti buscamos de todo o coração. Opera, Senhor, sobrenaturalmente, ali, Senhor, do outro lado do mundo, naquela guerra. Opera poderosamente, de forma sobrenatural, Senhor, sobre Tua igreja, sobre o Teu povo no mundo. Opera de forma sobrenatural, com milagres da graça na nossa vida hoje, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.